Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do programa Brasilidades. Nessa edição, temos destaque na literatura com Deise Souza, o quadro Olives de Cultura e Foco com Sueli Oliveira. No quadro Musicalizando, João Vitor vai trazer uma entrevista com um músico muito especial. E eu, Fabiane Porto, do jornalismo, vou trazer para vocês a seguinte notícia. O governo federal faz repasse de mais de 5 milhões para o estado da Bahia. Conheça os principais sintomas de H3N2 que provoca surto em alguns estados no Brasil. Navio de cruzeiro tem viagem cancelada após surto de Covid-19. Rio de Janeiro vai receber investimento de 4,7 bilhões nos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto. O programa de concessões do governo inclui Congonhas, Santos Dumont e Porto de Santos. Pesquisa aponta alto consumo de alimento ultraprocessado entre crianças de 0 a 6 anos, de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Sancionada a lei que obriga sigilo de condição a quem tem HIV e hepatite. O salário mínimo é de 1.212, é aprovada para 2022. O governo federal repassou ao estado da Bahia mais de 5 milhões de reais para auxiliar 10 cidades baianas, com ações de resposta às fortes chuvas que atingiram as regiões. São elas: Teolândia, Jaguaquara, Boa Vista do Tupim, Guaratinga, Conceição da Almeida, Jiriquiçá, Amargosa, Itambé, Ribeira do Pombal e Itabela. Os recursos vão beneficiar mais de 102 milhões de pessoas com essas liberações, sendo que cerca de 32 milhões de reais disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento, o MDR, desde o fim de novembro, para as ações de resposta ao desastre natural em 33 municípios. As solicitações de reconhecimento de emergência e de repasse de recursos devem ser feitas pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastre, o S2ID. A ferramenta pode ser acessada em s2id.mi.gov.br. Reportagem Manuela Rolim, Brasil 61. Olá, iluminados! Sejam muito mais que bem-vindos ao nosso primeiro encontro. Me chamo Sueli Oliveira e esse é o nosso Oliverse Cultura em Foco, que tem como principal objetivo te atualizar sobre tudo o que está acontecendo no Brasil a nível de música, arte, exposição, filmes, séries e tudo mais que a gente quiser enfiar aqui nesse programa, porque nós somos assim e é isso. Então, carnaval de rua no Brasil, não, né, gente? Tá feio, tá escroto, tá desnecessário. Foram cancelados todos e espero que pessoas tenham um bom senso e quem ainda não cancelou se propõe a cancelar. Bem como as escolas de samba, que as prefeituras e os comitês organizadores ainda não se posicionaram, né? Por enquanto está mantido, mas está feio também. Esperamos que seja cancelado pelo bem de todos, não é verdade? Apesar desse tradicional carnaval ter flopado, não significa que a vida esteja flopada, não é verdade? Então, façamos do carnaval um momento de possibilidades, porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Se não cai bem carnaval de rua, cai muito bem viajar. O setor do turismo encerrou 2021 com mais de 136 mil prestadores de serviço na área, regularizados, regulamentados, todo mundo com seu álcool em gel, todo mundo com as medidas sanitárias em dia, amores. Isso é muito bom, tá? Temos outras formas de nos distrair, temos outras formas de brincar o carnaval, tá? Com segurança, com poucas pessoas e tomando os devidos cuidados e precauções.
Agora chega de trevas e simbora pra luz. Eu digo R, ustedes BD. Netflix relança a série Rebeldes com o elenco todo brasileiro e em português. E que Daphne Bassett não fique viúva na segunda temporada dos Bridgertons. E haja lenço para sustentar Harry Potter volta a Hogwarts. É uma produção exclusiva da HBO Max, onde os bruxinhos mais amados do planeta vão se reencontrar e lembrar de grandes acontecimentos da série. E pra, continuar no momento nostalgia, temos uma nova versão do Pânico prevista para 2022. Lembra do Pânico? Aquele que tinha Pânico 1, Pânico 2, Pânico 3, do carinha da máscara, com aquela roupinha preta esquisita. E é isso aí. Temos essa previsão para 2022, depois de tantos anos. Eu acho que o pessoal tá meio saudoso, né? O pessoal tá saudoso. Aí tá, esse negócio do Harry Potter. Teve Sex and the City também, essa coisa do reencontro. Teve Fresh Prince of Bel-Air pela HBO também. Então eu acho que o momento é meio esse, E o Batman ganha uma nova versão para 2022, A estreia deve acontecer sim esse ano. E o Homem-Morcego vai continuar sendo o Homem-Morcego, fazendo o que o Homem-Morcego faz de melhor. Para a criançada nos cinemas temos Red, Crescer é uma Fera. É um novo filme da Pixar. Que é a história de uma menina que, quando chega à adolescência, ganha poderes e se transforma em um panda gigante quando fica muito agitada. Meio esquisito, mas é isso. Sonic 2, o filme. Amada amiga raposa Tails, nosso ouriço azul, estará aprontando todas para derrotar o vilão Robotnik e faz uma mistura do real com o virtual, combinando elementos de videogames e personagens humanos, bem interessante. E da franquia Harry Potter, falando da franquia novamente, temos Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, com participação da maravilhosa, brasileiríssima Maria Fernanda Cândido como uma bruxa brasileira que vai disputar uma eleição contra o próprio vilão, o Grindelwald. Essa nova produção é focada no passado do diretor e mostra a relação do Dumbledore com esse bruxo, com o Grindelwald. E Marvel, pra que te quero? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Já é rodeado de muita expectativa pelo fato de brincar com os multiversos e realidades alternativas que estão presentes na nova aventura do Mago Supremo. Temos mais um filme da franquia Vingadores com Thor, Amor e Trovão, Jurassic World Dominion. A Pixar promete um filme do Buzz Lightyear, do universo de Toy Story. É um spin-off focado na figura real do astronauta. Ainda não se sabe muito sobre o filme, mas como Chris Evans é Chris Evans, e desejamos vê-lo dizer ao infinito e além. Porque frases como essa marcam a história da humanidade. Beijinho no ombro, sou sexagenário e pulo de prédio em prédio e de avião em avião, amores. Tom Cruise e Missão Impossível 7. E como não basta ejetar uma teia de aranha do próprio corpo, temos agora o Homem-Aranha através do Aranhaverso. É isso mesmo, pessoal. Um universo
disso daí. O nosso amiguinho vai ter que passar por outros mundos e encontrar versões alternativas do amigão da vizinhança. E é isso. Teremos também Halloween Ends, para quem gosta de terror. O nosso amigo The Flash, o velocista escarlate, vai marcar presença e quebrar barreiras entre realidades, saindo de mundos e voltando para mundos, e basicamente o universo de super-heróis tá baseado nisso, né? Pantera Negra, Wakanda para sempre. Porém, ainda não se sabe quem vai substituir o protagonista. Tananã, tananã. Rock Balboa, pra que te quero? O legado de Sylvester Stallone continua vivo com Creed 3. Temos o nosso amado, o velho lutador como técnico, orientando o nosso Adonis Creed. Particularmente, confesso que esse filme mexe com meu coração e estou ansiosa. James Cameron com sua Pandora, Avatar 2, depois de 13 anos do primeiro filme, retorna aos cinemas. Vale ressaltar que o Cirque du Soleil, seu canal do YouTube, um espetáculo completo baseado e ambientado no Avatar. E Jason Momoa, sendo Jason Momoa, volta com Aquaman e o Reino Perdido. Né? Não precisa de muitos detalhes a respeito do Jason Momoa e do Aquaman e nem, né, assim, da performance, né, do Então é isso. Então é isso, amores. Vou me despedindo. Namastê. Fiz um compilado do que eu considerei mais interessante para passar a vocês, visto que nesse momento é melhor a gente voltar a se manter o máximo possível isolados, né? Evitar as exposições e... Então é a minha forma de manifestar o meu amor a vocês. Muito obrigada e até a próxima. A epidemia de gripe afeta ao menos 17 estados em todo o Brasil. Além de São Paulo e Rio de Janeiro serem os locais de avanço da variante H2N3, de acordo com o Ministério da Saúde, São Paulo, Bahia e Rio são os estados mais afetados, com 151, 107 e 55 casos confirmados respectivamente. Os sintomas são basicamente os mesmos provocados do que chamamos síndrome gripal, como febre, tosse, dor de garganta, coriza, e pode vir associado a dor intensa no corpo, dor de cabeça e nas juntas. Existem 3 tipos de vírus de influenza, A, B e C. Os 2 primeiros são mais propícios a provocar epidemias sazonais em várias partes do mundo. Já o último costuma provocar casos leves. Tipos de influenza A é classificado em subtítulos, são H1N1 e o H3N2. No momento, não existe vacinas contra essa cepa no Brasil. O Ministério da Saúde informou que já iniciou as tratativas para aquisição de vacinas para a campanha de 2022. O imunizante encomendado é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, para o Hemisfério Sul e complementa a sua composição ao vírus H2N2, circulante no país nesse momento. Viagens de cruzeiro são interrompidas após a Anvisa afirmar que aumentos vertiginosos de infecção de Covid-19 a bordo em navio na costa brasileira representam risco à saúde. A Anvisa diz que vai investigar possíveis violações de protocolos sanitários.
Diante dos aumentos vertiginosos de Covid-19 a bordo de embarcações que opera na costa brasileira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu uma nota contraindicando o embarque em navios de cruzeiros nos próximos dias. No início da noite da última segunda-feira, o governo federal anunciou que, após a recomendação da Anvisa, se reuniu com empresas no setor e decidiu pela suspensão temporária de cruzeiros no Brasil até o dia 21 de janeiro. Há 5 navios de cruzeiro operando na costa brasileira no momento, e em todos eles foram registrados casos de Covid-19. Ao todo, 301 infecções foram confirmadas a bordo dos navios do início da temporada, sendo 170 tripulantes e 171 passageiros. A situação é mais grave no Costa Diadema, onde foi constatada a transmissão comunitária da Covid-19 a bordo. O cruzeiro foi atracado no Porto de Salvador e passageiros com teste positivo e residentes na cidade puderam desembarcar. O navio prosseguiu, então, para Santos, seu destino onde o restante dos passageiros devem desembarcar seguindo os protocolos sanitários. Reportagem Fabiane Porto. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a SEDAI, vai receber em 35 anos cerca de 4 bilhões e 700 milhões de reais em investimentos para a melhoria dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de 21 municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo bairros da zona oeste da capital. Nesta quarta-feira, 29 de dezembro, foi realizado na B3, em São Paulo, o leilão para a concessão regionalizada. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, participou do evento e destacou a importância da medida para promover melhorias para a população do estado. Participamos do leilão do terceiro lote da SEDAI. Esse lote, extremamente importante, vai beneficiar quase 3 milhões de cidadãos fluminenses, cariocas que moram em regiões mais necessitadas, mais fragilizadas do estado do Rio. A concessionária vencedora vai prestar serviços de distribuição de água e coleta de esgoto para 2 milhões e 700 mil pessoas. O bloco, formado por 20 municípios do interior, além de parte dos bairros da Zona Oeste carioca, foi arrematado por 2 bilhões e 200 milhões de reais. O projeto de concessão foi estruturado pelo governo do estado do Rio de Janeiro, em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e dá continuidade ao leilão realizado em abril deste ano. Na ocasião, outros 3 blocos compostos por 29 cidades fluminenses receberão 27 bilhões de reais em investimentos em 35 anos. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, reforçou o impacto desses investimentos para estimular o desenvolvimento do estado e a melhoria da qualidade de vida da população. O que importa para a gente é dar uma vida digna para essas pessoas. Esse povo tão sofrido, tão batalhador. Esse povo que não desistiu do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre as ações do Ministério do Desenvolvimento Regional, acesse mdr.gov.br. Reportagem Manuela Rolim. Pelo menos 50 novos leilões foram projetados para 2022 a fim de melhorar a infraestrutura do Brasil. O que é considerado o maior programa de concessões do mundo inclui o leilão dos aeroportos Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e de mais de 13 mil quilômetros de rodovias. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, há ativos disponíveis em todos os modos de transportes. A meta estabelecida é de 260 bilhões de reais contratados em 4 anos de governo federal. Nós temos o maior programa de concessões da nossa história, sem dúvida nenhuma, um dos maiores do mundo. E a gente tem percebido isso nas conversas com os investidores. Eles falam, olha, o programa de vocês está melhor do que o da Austrália, está melhor do que o do México, está melhor do que o do Peru. Olha, o Brasil é uma nova fronteira de investimento. E a gente realmente se convence que quem quer investir em infraestrutura, quem está com pensamento de longo prazo, tem que olhar o Brasil. Até o momento, 34 aeródromos que eram administrados pela Infraero já foram repassados aos principais operadores do mundo. A medida assegurou mais de 9 bilhões de reais em melhorias, tanto para
para usuários quanto para a movimentação de cargas. Em relação às rodovias, o portfólio do Ministério estabelece a transferência de mais de 13 mil quilômetros de estrada para a iniciativa privada durante 2022. A medida pode render mais de 108 bilhões de reais em investimentos para o setor. Reportagem Marquesan Araújo. Olá, você está ouvindo agora o primeiro Fabulando, seu direito à literatura. Meu nome é Deise Souza, sou graduanda em Letras na Universidade Federal de Minas Gerais e esse é o quadro do Brasilidades que procura assegurar o seu direito de fabular. E para começar, a gente introduz com aquele que inspirou o nome desse quadro. Antônio Cândido foi um dos principais críticos dos estudos literários no Brasil e eu deixo aqui para a gente refletir uma citação presente no ensaio Direito à Literatura, no livro Vários Escritos, publicados em 1970, em que ele diz que não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Então digo para você, aqui, amparado por essa afirmação, que ao longo da nossa vida a criação ficcional e poética é importantíssima e indispensável. Basta a gente observar a nossa sede pelo cinema, pela música, pelos livros, pela arte em geral e pelas novelas que a gente assiste na televisão. Sem contar a nossa necessidade de imaginar, sonhar e devanear todos os dias. E a nossa proposta aqui é trazer para vocês boas referências para garantir o nosso direito de ficcionalização. Escritores, poetas, contistas, artistas, obras que vocês conheçam ou não, ou que passem a conhecer a partir de agora, para que a gente possa fabular e fabular em boa companhia com a literatura. E hoje eu ofereço a vocês uma riqueza imensa, porque a gente começa com a mitologia indígena. Então eu deixo aqui o prazer de ouvir e aproveitar o conto O Sopro da Vida, Putacari Caquicari, de Camudan Uapxana, que será contado pelo Marcos Neiva. O Marcos é estudante de letras, também na Universidade Federal de Minas Gerais, e contador de histórias. Então aproveitem que lá vem conto. Eu recebi uma semente de muito longe, uma semente que veio pelos rios, cresceu nas margens do rio, gerou uma planta que por sua vez gerou outras sementes e nos ares ela caiu em mim, criou raízes, cresceu um caule forte. E hoje ela está grande e eu estou pronto e apto para dar novas sementes e espalhar sementes. Espero que vocês gostem. Essa semente veio lá do Planalto Central, dos povos Wapixana. Pelo sopro da vida, ela veio. E escutando ela, eu entendi a história do menino Dan. O menino Dan tem 5 anos, tez morena clara, olhos puxados, cabelos lisos e castanhos, assim como da sua mãe. O menino Dan, ele, como outras crianças e como outros adultos, idosos, ele caminhava olhando para o chão. E ele não olhava apenas assim para baixo, ele procurava coisas. E ao longo do tempo ele pegou várias pedrinhas no chão. Tudo que ele achava de bonito ele pegava e guardava. E acabou que ele teve muitas pedrinhas. E ele percebeu que algumas daquelas pedrinhas tinham transformado em outra coisa, elas tinham estourado e saído umas linhas para fora, e ele ficou assustadíssimo com aquilo e levou para sua irmã, a única menina entre os 7 irmãos. E para Dan, ela era a que mais sabia e poderia ajudar ali
ele com alguma coisa naquele momento. E aí a sua irmã explicou que aquilo que ele tinha pegado não eram pedras, mas sim sementes. E ele ficou curioso, mas por que algumas não cresceram? E por que outras cresceram e se transformaram assim? Mas isso já estava fora do alcance da sua irmã. Então, ele levou para a pessoa que talvez poderia mais dar informações para ele, que era a pessoa também responsável pela medicina na aldeia, o pajé. O pajé, em um certo dia, ele estava consultando todas as pessoas que sentiam dores, cansaços, e o menino percebeu que o pajé fazia um movimento. O pajé soprava. Todas as pessoas que estavam ali, que apresentavam alguma enfermidade, o pajé soprava. E o menino ficou curioso, mas o que faz o pajé fazer esse movimento? O que tem ali? E aí ele perguntou ao seu pai, e o pai disse para ele que aquele sopro era um sopro de cura e que apenas o pajé poderia fazer. Mas então talvez o pajé poderia ajudar ele com as sementes que não cresceram. E a princípio aquilo parecia uma pergunta estranhíssima, mas o pajé viu razão no menino. Ele explicou: olha, o que você acaba de pegar são algumas sementes doentes. Essas sementes, elas não tiveram mãe. Como assim? O menino ficou assustado. Sementes que não tiveram mãe. Sim. Essas sementes sequer foram tiradas da natureza. Elas foram criadas pelo homem, modificadas pelo homem. Elas não estão no ciclo natural de crescer, se fortalecer e depois se multiplicar. Elas apenas crescem. Mas o menino queria entender o que diferenciava. Então por que ele tinha algumas sementes dentro da sua aldeia que cresciam e outras que ele achou ali em volta que não cresciam? Ao longo do tempo, ele foi visitando cada vez mais o pajé, e o pajé foi ensinando para ele, escondido, a técnica de soprar. E o pajé não fez isso à toa. Fez porque viu no menino uma grande força de vontade, um grande espírito capaz de trazer muitas mudanças positivas. E soprando, ele conseguiu fazer tantas sementes crescerem, mas tantas, que a aldeia ficou abismada. Já tinham várias plantas crescendo ali agora, várias mudas e colorindo de novo e reforçando e alimentando as pessoas. E ele entendeu que aquela semente que ele carregava, as sementes da sua aldeia, eram sementes de geração em geração, sementes que foram passadas pela sua avó, antes da avó da vovó, e assim vai, num ciclo infinito de saberes e cuidados. Aquela semente carregava algo da aldeia, algo do povo wapixana, carregava a própria identidade. Essas sementes são conhecidas como sementes crioulas ou sementes originárias. E espero que as sementes de agora possam chegar até vocês. Lindíssimo! A obra e a contação. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês procurem mais sobre as obras do Camudão Wapixana e também sobre o trabalho do Marcos. Vocês podem segui-lo no Instagram em marcos__neiva e também acompanhar o trabalho da página Contos de Mitologia, que é um projeto de extensão do qual ele faz parte na Universidade Federal de Minas Gerais. Vocês podem acessar o Instagram deles através do usuário @contosdemitologia e conferir contações como essa.
Por fim, faço um adendo aqui muito interessante que me foi contado pelo Marcos, de que as definições de mitologia indígena não têm a conotação usual de fábula, lenda ou ficção, porque assim a gente passa o mito à nossa perspectiva cultural, e não é esse o nosso propósito aqui. Que a gente possa aprender então com esse quadro e ter acesso a uma literatura diversa, assim como o nosso país. Esse foi o Fabulando, seu direito à literatura. Um grande abraço e até a próxima! Um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, analisou os hábitos alimentares de famílias com crianças menores de 6 anos, apoiadas pelo Bolsa Família, vivendo na Amazônia Legal e no semiárido brasileiro, além de 10 capitais. Em 80% das famílias, as crianças consomem alimentos ultraprocessados, como biscoitos salgados ou recheados e bebidas açucaradas. Segundo a oficial de saúde do UNICEF no Brasil, Stefânia Amaral, esse tipo de alimentação é baixa em nutrientes. Mostra uma baixa qualidade da alimentação, que faz com que elas não recebam os micronutrientes para o seu desenvolvimento e crescimento adequado, e mostra um aumento da insegurança alimentar. A falta de informação adequada impacta os hábitos alimentares dessas famílias, que enfrentam barreiras para identificar o que é de fato um alimento saudável. A moradora de Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, Cláudia Machado, tem uma filha de 5 anos e costuma incluir alimentos ultraprocessados industrializados entre as receitas caseiras e saudáveis que oferece. E aqui em casa a gente recebe a Bolsa Família. Eu tenho uma filha de 5 anos e eu costumo dar para ela muito cuscuz, tapioca, porque sustenta mais. E também dou muito biscoito, muita bolacha. Outro fator negativo são os reflexos da crise sanitária global causada pela pandemia de Covid-19, que recaíram sobre o acesso à renda e à alimentação adequada. Segundo o estudo, muitas pessoas perderam o apoio de espaços institucionais, como as escolas que oferecem merendas, e tiveram que centralizar a alimentação nos domicílios. E essa mudança ampliou a incidência de famílias em situação de insegurança alimentar. Reportagem, Nayane Carvalho. Com informações, Brasil 61. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na última terça-feira, dia 4, a Lei 14.289, de 22, que obriga a preservação do sigilo sobre a condição de pessoa infectada pelo vírus imunodeficiência humana, HIV, de hepatite crônicas, HBV e HCV, e de pessoas com hanseníase e tuberculose, no âmbito dos serviços de saúde, dos estabelecimentos de ensino, dos locais de trabalho, da administração pública, da segurança pública e dos processos judiciais e das mídias escritas e audiovisuais. O texto proíbe a divulgação, seja por agentes públicos ou privados, de informações que permite a identificação dessas pessoas. Já o sigilo profissional somente poderá ser quebrado nos casos determinados por lei, por justa causa ou por autorização expressa da pessoa com vírus. Se a pessoa for menor de idade, dependerá da autorização do responsável legal. A norma estabelece ainda que o atendimento nos serviços de saúde, público ou privado, será organizado de forma a não permitir a identificação pelo público em geral da condição da pessoa que vive com o vírus HIV e das hepatites crônicas e das pessoas com hanseníase e com tuberculose. A obrigatoriedade da preservação recai sobre os profissionais de saúde e trabalhadores da área da saúde. Começou a valer no primeiro dia do ano de 2022 o novo valor do salário mínimo no Brasil, que passa a ser de R$ 1.212 por mês. A mudança foi oficializada no dia 31 de dezembro de 2021, por meio de uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo valor considera a correção monetária pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, de janeiro a novembro de 2021 e a projeção de inflação de dezembro de 2021, estimada pela área técnica do Ministério da Economia. No total, o aumento será de 10,18% em relação ao valor anterior, que era de R$ 1.100.
Os estados também podem ter salários mínimos locais e pisos salariais por categorias maiores que o valor fixado pelo governo federal, desde que não sejam inferiores ao piso nacional. O novo mínimo altera o valor de cálculo de benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas. No caso dos aposentados e pensão por morte ou auxílio-doença, os valores deverão ser atualizados com base no novo mínimo. O mesmo vale para o benefício de prestação continuada, BPC, que corresponde a um salário mínimo e é pago a idosos a partir de 65 anos, pessoas com deficiência de baixa renda. Cálculos das contribuições dos trabalhadores ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, também serão reajustados. Uma portaria do Ministério da Economia deverá ser publicada nos próximos dias, com oficialização dos novos valores. Com informação, Agência Brasil, reportagem Fabiane Porto. Uma portaria do Ministério da Economia deverá ser publicada nos próximos dias, com oficialização dos novos valores. Com informação, Agência Brasil, reportagem Fabiane Porto. Olá pessoal, meu nome é João Vitor e vou apresentar para vocês o nosso quadro de música, Musicando. Neste episódio vou entrevistar o músico, historiador e pesquisador em práticas culturais, Leandro. Ele vive na cidade de Alfenas e lá desenvolve 2 projetos interessantíssimos: o projeto Redescobrir e o projeto Leandelírio. Tudo certo, João, um prazer imenso estar participando dessa entrevista, mostrar um pouco do nosso trabalho, né, como músico e também como ativista cultural, né, apoiador das artes e cultura do nosso estado de Minas Gerais, né? Maravilha, que é um prazer também ter você aqui nessa entrevista. E bom, já começando, eu quero te pedir para que você conte mais ou menos como que é o seu trabalho, e aí a gente vai seguindo com outras perguntas. Você contar brevemente aí, fazer um resumo mais ou menos de como é o seu trabalho, o que você faz exatamente. Ok. Então, minhas atividades são mais fortes na área da música. Então, eu tenho um trabalho com a questão autoral, né, onde eu produzo, né, minhas músicas de forma independente, onde tem um projeto Leandelírio. Esse projeto é onde eu trabalho bem as músicas autorais mesmo. O estilo é mais rock clássico, blues, né, blues rock. Então, nesse sentido, e também tem um trabalho de educação musical, né, que no caso aí é o que você mencionou, que é o projeto Redescobrir, né? Então, essas 2 frentes que eu venho trabalhando nesse período agora, nesses últimos anos. Já participei de diversas bandas também, como contrabaixista, mas agora eu estou me dedicando a esse trabalho mais autoral solo e também a parte de educação musical. Isso já vem desde 2000, 2001, mais ou menos. Ah, maravilha. E quando exatamente você começou como músico, aprendendo instrumentos, e como você começou? Por qual razão? Sempre me chamou muita atenção manifestações folclóricas, né? Sempre me chamou desde quando eu era criança. E o meu olhar para a música, eu não tenho familiar músico, não tenho um berço musical, vamos dizer assim, né? Mas me chamava muita atenção os grupos de folia de reis. Então foi o primeiro contato com o instrumento musical, foi esses grupos de folia de reis que passavam próximo à minha casa e me chamavam muita atenção. E a partir daí, com o tempo, quando eu entrei na adolescência,
as rodinhas de violão me fizeram novamente ter esse contato com o violão, né? E a partir do violão eu comecei a tocar e estudar música. Isso já vem desde, que nem eu falei, desde 2000, 2001. Então já veio, né, duas frentes aí, né? Amizades, né? E com pessoas que tocavam violão na minha adolescência, e também as manifestações folclóricas que sempre me chamaram a atenção. Então esse foi o start, né, para começar na música. Ah, bacana. Bom, como a gente tem um público que não conhece tanto o Brasil também, que são os portugueses, os moçambicanos, você poderia contar um pouquinho sobre como são essas manifestações folclóricas, para também já fazer uma conexão do seu trabalho que você desenvolve hoje em dia, que também puxa bastante estas manifestações folclóricas? Fala brevemente um pouquinho sobre elas. Sim, na verdade, todas essas manifestações, elas vêm, né, ela tem uma história de Portugal, né? A própria Folia de Reis é uma manifestação que vem de raízes portuguesas, né? Com a chegada dos portugueses, com a questão do cristianismo, né? Porque é uma manifestação totalmente ligada ao católico, né? Então, essa manifestação ela vem já da história com os portugueses, né? E também temos pelo lado afro, né? Que é a manifestação de Congado, que a gente trabalha bastante também. Essas frentes eu trabalho bastante na educação musical, né? Que é uma das ideias, dos pilares do meu projeto, é desenvolver essas manifestações para que o público infantil desmistifique, né? Porque a gente luta muito hoje com as tecnologias que afasta a criança, né, das manifestações e, por consequentemente, aprender instrumento musical. Então a gente briga muito com essa concorrência da tecnologia, né? E a gente trabalha também esses conceitos, né, de cultura, de educação cultural, né, de educação musical, para que a criança tenha esse desenvolvimento, né? E a prática, a manifestação, na verdade, folclórica, ela também entra dentro do meu projeto autoral, sempre, né? Eu sempre vou buscar nas raízes folclóricas, né, na história, na nossa concepção de ser humano, né? A gente introduz nas criações musicais também. Como é criar esse trabalho? É difícil hoje em dia? Você tem sido apoiado? Como que está sendo para você esse processo como músico de resgatar essa cultura e de favorecer, empenhar, fazer que essa cultura cresça cada vez mais? É um trabalho de formiguinha, né? Com bastante luta, né? Resistência também, persistência dos objetivos do trabalho. A gente vai conquistando. Antes da pandemia, nós estávamos com um trabalho ativo mesmo, né? Com vários projetos encaminhados, e com a pandemia deu uma esfriada, né? Mas nós estamos voltando aos poucos. As aulas começaram agora no final do ano, né? Nós pretendemos em 2022 correr atrás de políticas públicas, né? Sempre aliado à busca, né, de financiamento, de investimento para os projetos, mas também nós temos muitos doadores, né, instituições privadas que apoiam o projeto. Então, a parte de educação musical, ela funciona assim, bacana mesmo, né, porque a gente tem um material vivo ali acontecendo, né, as crianças aprendendo. Então, é muito interessante assim, o desenvolvimento do projeto. Já na área autoral, musical, com o desmembramento, aí, com a pandemia veio, né, também, nós tivemos uma parada muito forte, né? Então, através da Lei Aldir Blanc, né, que aconteceu no Brasil, eu consegui montar um home studio, né? Então, as minhas produções estão em grande fusão mesmo, né? Pararam. As produções autorais estão bem ativas. O problema, né,
que a gente se encontra, assim, né? Principalmente na minha região, a gente achar locais que abrem as portas, né? Dê oportunidades para o músico autoral, né? Porque aqui funciona mesmo, o mercado aqui, na nossa região, é por bar e covers, né? E é o público, o dono do bar também tem que pensar no público dele, né? Então o público dele consome música cover. Então a gente tem que correr atrás, né? E também a possibilidade hoje de difusão pelo streaming, difusão pelo Instagram, né? Rede social. Então a gente fica nessa batalha, né? Não é muito ainda mais a partir do nosso trabalho, nosso empenho e nossa dedicação. Com certeza. É mais ou menos por aí mesmo. Com certeza. Bacana, muito bacana esses dois projetos. E já aproveitando para fazer uma conexão aqui, e já a gente volta para comentar, gostaria que você comentasse mais para os nossos ouvintes sobre o seu projeto Leandro Delírio, que são de músicas autorais e tudo mais para a gente conhecer. Mas, aproveitando já essa conexão, como é o projeto Redescobrir? Como que foram as aulas, os alunos, eles entenderam, começaram a gostar mais dessa parte folclórica? Como que foi assim, esse processo de trazer para eles, de fazer com que eles conheçam mais sobre esse folclore? O interessante do projeto é que ele acontece em ambiente, situação de vulnerabilidade e risco social. Então são crianças que necessitam, né, de apoio na educação, no social, direitos humanos. São crianças que dependem mesmo dessas ações, né? Então o projeto ele encaixou perfeitamente, porque muitos dos alunos já pertenciam a grupos ou parentescos de pessoas que já participam de manifestações. Então, na verdade, o projeto ele veio como afirmação da identidade, né? Porque a criança, que nem eu falei, hoje em dia a infância ela já tem um celular na mão. Então a tecnologia já está dentro da vida social daquela criança, né? Então o violão, o que antes para nós, a nossa geração, o violão era algo mais próximo e o celular era distante, agora inverteu. Então o violão ele ficou distante. Então o projeto ele vem aproximar, o fazer musical da criança. No início foi sempre tudo que é novo, né, para a criança, até para nós adultos, soa como estranho, né? Então, com o tempo, já são 10 anos de projeto, né? Esse ano vai ser o 11º ano. Então, com o tempo, as crianças foram entendendo e a própria comunidade onde acontece o projeto já sente uma necessidade daquele projeto existir, né? Mas no começo teve certas dificuldades, né? Até pelo fato de questão religiosa, né? Por se tratar de um projeto que traz a folclore, às vezes a religião não permite, né? A religião da criança participante não permite. Então há uma conversa, há um diálogo com os pais para que a atuação do projeto seja estritamente cultural e a gente deixe um pouco a religiosidade de lado, né? Para que não faça esse conflito. Então é importante, mesmo que a criança não entenda ou não participe de certas manifestações religiosas, eu mesmo não participo de nenhuma, eu não sou a favor, não me considero nem católico, nem evangélico, nem nenhuma dessas religiões, eu mesmo já me afasto para que não tenha essa influência, né? Para que essa questão da religiosidade seja como segundo plano, e sim como trabalho cultural, né? Sobre resgate cultural. Esse é o primeiro ponto. E acontece com crianças de 7 a 14 anos. Essa é a nossa faixa etária. Ah, que bacana. E essas crianças, assim, você notou, com certeza isso aconteceu, mas você poderia dar alguns exemplos de como
como foi assim para eles? Por exemplo, alguns aprenderam, começaram a compor, escrever algumas coisas, outros começaram a gostar de cantar. Como você poderia comentar um pouco sobre isso? Sim, temos alguns alunos que, conforme eu disse, antes de entrar no projeto, eles não interessavam pelas manifestações que aconteciam em seio familiar. Após o projeto, eles se vestiram, né? A identidade, né? Promoveram uma transformação dos alunos que hoje eles participam das manifestações, como protagonistas. E tem também alunos que se interessaram pelo instrumento, né? Pelo canto. Então, a parte de educação musical, ela foi muito importante para alguns alunos, né? Então, promove, né, essa integração entre a manifestação e a sua comunidade. Um maravilhoso projeto, Leandro. Bom, eu acredito que agora seria um momento interessante para você comentar para a gente sobre o outro projeto, seu outro projeto, que é Leandelírio, correto? Isso. Como que são suas composições, o que você busca colocar nas letras, o que mensagem geralmente você busca passar, se tem alguma vertente também que você segue ali, alguma vertente filosófica, como são as suas composições? Ok. Vou focar no trabalho de 2021, né? O trabalho do ano passado, que teve algumas produções, né? De algo muito, muito importante na minha carreira. No ano passado eu lancei um projeto que ele foi fruto de um trabalho de mestrado que eu fiz na Universidade Federal de Alfenas, intitulado como Naufrágio de Almas, onde eu reconto sobre a parte da história dos grandes descobrimentos, né, da parte da navegação, em que os portugueses eles saem de Portugal para descobrir, né, o que seriam os continentes de hoje, né, a Ásia, a África, a própria América, né? Então eu remonto alguns trechos, principalmente da história trágico-marítima, onde eu mostro que os grandes descobrimentos não foram só de sucesso, né? Porque a gente, em grande parte da história que a gente aprende na escola, a gente foca apenas, ou grande parte do estudo, nos sucessos. Então eu mostro o outro lado, os insucessos, né? Então é um trabalho que eu fiz como parte integrante do mestrado, mas ele se desmembrou num projeto musical também, né? Então, o Naufrágio de Almas. Tem também agora, eu estou finalizando, eu já até fiz o lançamento agora na última semana de dezembro, né, por volta de 17 ali, que é o 3.7. O que é o 3.7? Eu estou fazendo 37 anos. Então, nesse momento, eu dei uma pausa na minha carreira, assim, e refleti o que eu fiz nesses 20 anos de músico, né? Então, é um resgate, né, de tudo que eu venho pensando como músico, né, como ser artista, como ser cultural, né? Então, você perguntou das temáticas, né? As temáticas, elas são variadas. Ao mesmo tempo que eu pego algo de história aí, que eu expliquei, eu também reflito muito ao nosso cotidiano, né? O que estamos vivendo, né? Como está a nossa humanidade, né? Aliás, existe esse adjetivo humanidade na nossa existência, né? Então eu procuro muito essa questão de trabalhar o que a gente vive, né? Vários assuntos, né? Questão da mulher no nosso meio, questão das raças, né? Como estão o respeito às raças, questão do comportamento humano mediante essa pandemia, né? São vários assuntos que estão no nosso cotidiano. Então eu trabalho muito isso, né?
nas músicas. Maravilhoso. E você fala assim de diversos temas, né? Não é algo assim tão específico, assim como há músicos que trabalham um tema somente um tema. Você busca trabalhar diversos, né? E sempre levando para esse lado de reflexão, tanto de um ponto de vista histórico, como de um ponto de vista do ser humano, como um ser que faz parte de uma cultura tão rica como a cultura brasileira, né? Muito interessante. E bom, já aproveitando esse gancho aqui, qual foi a sua última composição? Você poderia falar um pouquinho exclusivamente sobre ela? Essa última composição, essa última música que você compôs? Legal. Na verdade, eu estou trabalhando... eu não comentei. O 3.7 ele se desmembra numa trilogia musical. Então foi lançado um EP agora com 4 músicas. Em dezembro, em janeiro teremos mais 4 músicas, já está no Spotify, nas redes sociais aí, no streaming, já está para ser lançado dia 21, e em fevereiro eu lanço, que eu estou finalizando a produção, né? Então a última canção produzida foi Soldado da Desigualdade. Soldado da Desigualdade, eu imagino um ser, qualquer ser, na verdade, ele nasce desprovido de benefícios e ele enfrenta durante toda a história dele frases que, tipo, jargão que a gente já conhece. Você não vai conseguir, você não é capaz. E ele vai mostrando, a partir da sua história, que com muita luta, com muita resistência, com muita garra, ele consegue o que ele quer, os desejos dele, tirando toda essa má, né, impressão que as pessoas têm dos desejos do outro, né? Então, há uma certa, seja por raça, seja por cor, seja por questão financeira, né? As pessoas sempre tendem a diminuir o sonho do outro, né? Então, o Soldado da Desigualdade é uma ilustração de uma vida qualquer, mas também é um remédio para que a gente expulse energias negativas da nossa vida, né? E a gente vá atrás dos nossos sonhos e conquiste eles, né? Porque é muito melhor o sonho conquistado do que o sonho dado, né? Assim certeza. Penso eu. Assim é. Um trabalho super bacana. Muito obrigado por comentar sobre ele. E aproveitando aqui também, gostaríamos de saber, não somente eu, mas como também os nossos ouvintes, como a gente consegue te encontrar, quais são as suas redes sociais, onde seus trabalhos são publicados, como a gente faz para encontrar? YouTube, Leandro Delírio, Instagram, Leandro Delírio, e no Spotify, né? Spotify, Deezer, tudo, se você clicar lá, Leandro Delírio, nós estamos né? Projeto Redescobrir, nós estamos no Facebook, só clicar a página Projeto Redescobrir, lá também tem bastante atividades, tudo que eu trabalho, né, em parte de educação musical, né? Você gostaria de comentar mais alguma coisinha, deixar alguma mensagem aqui para os nossos ouvintes? Bom, espero que 2022 seja um ano de muita produção musical, né? Espero que os ouvintes aí façam da arte, né, um meio de vida também, estejam sempre próximos de manifestações artísticas, sejam elas de qualquer sentido. 2022 seja um salto muito positivo para todos nós. Maravilha, uma grande mensagem e que assim seja. Então, caros ouvintes, para o encerramento do programa, vamos escutar um trecho da música Soldado da Desigualdade do nosso querido Leandro. Agradeço a cada um de vocês, nossos queridos ouvintes, por nos escutar. Entre em contato pelo e-mail programa brasilidadesoficial@gmail.com. Programa produzido por João Vitor, Suelen Oliveira, Deise Souza, Fabiane Porto e dirigido por João Vitor.
procura saber. Sem um lar, sem verdades, uma vida de mentira. Soldado da desigualdade, justiceiro social.